Synergy nasce de uma visão de que o futuro será construído por ecossistemas. Por isso, integramos tecnologia, desenvolvimento humano, saúde e novos modelos de negócio, construindo assim um ambiente onde inovação e consciência caminham juntas. A Puriá é uma das iniciativas desse ecossistema, dedicada a fortalecer a medicina do futuro, por meio da integração entre inteligência artificial e a evolução no cuidado com a vida. Eu sou Daniele Amada Nakanishi. Eu sou Ilana Souza. E nós somos mobilizadoras e mentoras do Puriá Medicina do Futuro. Bom, e nós estamos hoje aqui com a Amanda Dairel, né? Essa super médica psiquiatra, assim, que tem uma história incrível. Acho que a gente vai se divertir, se beneficiar muito com essa conversa de hoje. Amanda, fica à vontade, eu vou pedir que você se apresente, né? Fale um pouco da sua trajetória, da sua história, enfim, como é que você chegou até aqui, né? Sim. Então, eu sou Amanda, eu nasci em Uberaba, no interior de Minas Gerais, e eu morei lá até os 11 anos de idade. E aí, a gente veio aqui para Brasília com 11 anos de idade. E eu tô falando isso porque eu acho muito, muito legal ter conhecido muitos lugares e ter morado em muitos lugares. Eu acho que isso faz muito parte de quem eu sou, assim. Eu saber muitas coisas, ou então ter conhecido muitas pessoas, isso enriquece, né? E aqui em Brasília, eu morei a minha adolescência e me mudei para Alagoas com 24 anos de idade, porque eu passei na Federal de Alagoas. Então, fiquei aqui estudando para passar no vestibular, fui para lá. E aí, fiquei no Nordeste 6 anos, conheci a cultura, fiz amigos. Voltei para cá, porque passei na residência de psiquiatria aqui. E depois fui para o Rio de Janeiro para fazer a residência de psiquiatria da infância e adolescência. E morei 1 ano lá e voltei para Brasília agora. Legal. Então, eu acho que a parte mais legal da minha vida, assim, realmente são todas essas mudanças e tudo que eu aprendi. Então, hoje a gente vai falar muito sobre essa medicina do futuro, né? Sim. Como é que você vê, né, a postura dos médicos? Acho que com a visão mais integral que você tem hoje, né, das conversas que a gente teve anteriormente, porque com certeza eu conversei com ela várias coisas anteriormente, né? Assim, para entender como o seu trabalho funcionava. Mas fala para mim, assim, como é que você vê a medicina nos próximos anos, assim, com todo esse avanço tecnológico, com todas as mudanças que, né, a gente vem acompanhando socialmente, e a mudança das pessoas, né? Porque não é só uma mudança dentro de várias questões da medicina, mas em relação aos pacientes. Os pacientes também mudaram, né? Então, todas essas transformações ocorreram muitas mudanças nesse contexto. Como é que você vê isso hoje na medicina, a medicina psiquiátrica e a medicina como um todo, assim? Eu penso muitas coisas, né, Dani? Mas eu acho que parece muito controverso, mas eu acho que a entrada da tecnologia de forma tão forte, intensa na humanidade, principalmente na medicina, ela faz com que nós busquemos cada vez mais o resgate do que é ser humano, de verdade. Eu vejo que eu aprendi, né, e sempre penso que nós temos 2 asas, que é a asa do intelecto e a asa da moral, a asa espiritual. E eu vejo que a humanidade, ela se galgou degraus muito fortemente na asa do intelecto. Então, a ciência avançou muito, a gente era cometido por doenças infecto-contagiosas, a mortalidade na infância era altíssima, há, sei lá, poucos anos atrás, e aí, de repente, essas doenças quase não existem mais, são erradicadas porque as vacinas têm uma tecnologia altíssima, a prestação de serviço e assistência é altíssima. Então, é muito interessante ver que, se você for pensar na história das doenças dentro da medicina, elas têm uma modificação. Então, antes era algo muito do acometimento material, do corpo físico, do bruto. E o saneamento básico, a tecnologia, a urbanização foi ajustando essas coisas e a gente foi adoecendo no sutil. Então, agora são as doenças da mente, psíquicas, são os transtornos mentais que estão em voga, né? E eu acho que é muito interessante pensar também como a tecnologia entra na medicina para aperfeiçoar muitas coisas que talvez o homem não alcançaria tão rapidamente e libera a gente para as conexões profundas, para estar na nossa presença, para ter tempo, para ter disposição, para poder aproveitar aquele momento com o paciente de uma forma mais integral mesmo, né? Muito interessante o que você estava falando. Eu sou psicóloga, não entendo muito sobre medicina. Eu sou curiosa e interessada, né?
E aí eu estava estudando um pouco sobre a questão da medicina de estilo de vida. Sim. E recentemente eu estava vendo um médico, psiquiatra, inclusive, falando, né, que ele tem um instituto e tal. E ele estava explicando, né, que antes as doenças, o tratamento, as doenças eram muito focadas em doenças agudas, né? Então, era aquele tratamento lá do hospital com medicamento e tal. Então, tinha um tipo, um estilo, um procedimento específico, né? Uhum. Depois, com todos esses avanços e agora com mais, as doenças, elas têm mais um viés crônico, digamos assim, né? Sim. Que aí envolve uma série de áreas que hoje precisam se integrar, porque um paciente com diabetes, ele vai desenvolver uma série de outras coisas que acometem a outras áreas. Sim. Então, não adianta o médico entender só daquele fator diabetes, né? Uhum. Porque pode ter risco cardiológico, enfim, ele pode ficar cego, Sim. né? Então, hoje, com todos os avanços que a gente foi vivendo, a gente saiu de um aspecto agudo e fomos para o crônico. Sim. Isso abriu uma esteira muito maior de questões e possibilidades e a necessidade da medicina ter esse olhar mais integral, né? De ter essa visão mais ampliada, né? E eu achei muito interessante esse médico falando que ele estava falando dos pilares, né? Que a medicina de estilo de vida tem pilares. Sim. Aí ele falou, na Europa tem tais pilares a mais. No Brasil, a gente inseriu o pilar espiritualidade. Uhum. Aí eu achei incrível essa fala, porque ele falou assim, porque a medicina do estilo de vida é tudo que acomete o seu estilo de vida, Sim. né? Então, mas no Brasil, para a população brasileira, foi importante ter esse pilar, né? Sim. Espiritualidade. O que você vê, assim, na visão como psiquiatra, né? Que tem essa visão muito mais ampliada, Uhum. sobre essa questão, né? Como é que a gente faz esse alinhamento, essa junção de a pessoa que está ali na minha frente, ela, antes de tudo, ela é uma pessoa, né? Exato. Como é que eu faço esse atendimento que vai muito além de uma queixa que ela me apresenta, né? Sim. Eu acho que a psiquiatria... Não, né? Eu tenho certeza. E a ciência traz isso, e a gente vê isso na prática clínica. A psiquiatria tem uma questão muito interessante que todos os transtornos, eles têm etiologia multifatorial. Isso significa o quê? Cada transtorno é como se fosse um bolo. Então, quer dizer que para eu fazer aquele bolo, sair daquele jeito, eu preciso de vários ingredientes. Nesses ingredientes, que se a gente fosse fazer uma bacia, a gente coloca história familiar, genética, questões físicas, temperamento da pessoa, formação de personalidade, comunidade, moradia, interações com a comunidade. Então, os transtornos psiquiátricos, eles são fruto da composição do ser humano, na sua mais profunda integração. Sim. Então, não tem como eu olhar para uma pessoa que chega no meu consultório e achar que existe uma causa unidirecional para o adoecimento psíquico dela. Eu não posso fazer, não tem como, porque é uma coisa que não é segmentada, é uma coisa integral. Então, isso é interessante porque, por a gente ter a certeza de que a ciência já traz isso, que todos os transtornos são multifatoriais e alguns transtornos têm mais um peso genético, outros mais um peso do meio, enfim, e varia também com a idade, isso é muito complexo. A gente tem que atuar em todas as frentes. Então, isso é maravilhoso, porque, por exemplo, se eu sou uma psiquiatra, e eu tenho somente a lente biológica, eu sou um psiquiatra que coloco só os meus olhos olhando para a pessoa, minha lente olhando para a pessoa assim, eu olho para você só pelo viés da matéria e da biologia. Do que tem, assim, eu acredito que o transtorno mental é só um fruto da neuroquímica cerebral em desarranjo. Se eu olho para você desse jeito, o que eu vou pensar? Eu vou pensar que só existe uma ferramenta para te ajudar, é o medicamento. Tá. Se eu tenho outra lente, que, não, eu olho para você, mas acho que você não é só um corpo físico, eu acho que você é um espírito. Eu já sei, através das pesquisas também, os núcleos de pesquisa todos na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Harvard, várias universidades no mundo têm núcleos de espiritualidade, a própria USP, que eles falam desse fator. Se eu olho para você e vejo que você é um espírito, eu penso, peraí, a minha lente já... Eu não vou poder olhar para você e achar que não. É porque existe uma disfunção dopaminérgica no seu cérebro, por isso você tem esse transtorno. Não. Eu vou pensar que existem fatores muito mais profundos que estão atuando sobre você. Então, a psiquiatria tem essa nuance, que eu acho que mais do que qualquer especialidade da medicina, que é o seguinte: quanto mais o ser humano que estiver deste lado atendendo for conectado com a vida e com as facetas da vida mesmo, do ser humano, mais ele vai poder ver o outro de uma forma ampla. Então,
O psiquiatra, se ele se baseia somente na fundamentação teórica que é dado na prática clínica, estritamente fisiológica e médica, ele vai ajudar as pessoas, mas vai ser uma ajuda muito manca. Então, assim, vai ser um trabalho muito mecânico, vai ser um trabalho muito automático, ele não vai na raiz do problema. Então, eu acho que antes de você ser um bom psiquiatra, você precisa ser um ser humano muito conectado com a vida. Porque você precisa conhecer pessoas, conhecer culturas, você precisa ter uma vivência para você compreender quem está na sua frente. Então, é como se você fosse montando dentro de você uma grande enciclopédia e cada nova pessoa que você conhece, seja ela quem for, cada nova história é como se você fosse adicionando. E quem aparece na sua frente, você já tem uma referência. Você, caramba, peraí, eu já vi uma coisa um pouco parecida, por mais que cada ser humano seja distinto um do outro, né? Então, acho que a riqueza está aí, né? E você falou uma coisa muito interessante, que todos os... que eu adoro estudar e assistir, né? Os podcasts interessantes, enfim. Todos os médicos que eu me alinhei, assim, que eu achei interessante a fala, todos falam dessa questão desse repertório. Eles até usam um pouco esse nome, né? Que é como se eu abrisse o meu repertório, né? Abrisse o meu leque, para não ficar com uma visão tão míope. Porque a própria academia, a própria universidade faz isso. Independentemente se você está numa universidade pública ou numa faculdade particular, a sua residência, né? Que a maioria é SUS, né? Sim. Então, é aquela coisa, né? Um monte de paciente, um atrás do outro, eu tenho que tratar aquela especialidade. Então, o próprio sistema acaba levando a gente para uma visão muito míope do que é esse ser humano, né? Muito limitada, né? Mas, assim, eu vejo... a própria história, se a gente for pensar, e o caminho das coisas, tem uma natureza pendular, né? Então, a gente faz esse movimento sempre, a gente vai de um extremo ao outro. Então, a gente vai do extremo da ignorância para a especialidade máxima. Caramba, pô... Você sabe, você é especialista de mão, de punho, Nossa, o cara sabe tudo sobre aquilo, pensando no ortopedista. Então, eu vou estudar, eu sou médica, psiquiatria, infância, adolescência. A gente vai fazendo funil. E eu acho isso muito importante. Eu não acho que isso é um problema, a especialização master. Brutal. Nossa, Mas eu acho que a gente chegou nesse momento de cada um saber muito sobre uma coisa e a gente está estudando até morrer. E agora chegou o momento de a gente integrar. Então, a gente foi para um lá, saiu de um lugar, foi para outro e agora está no momento da gente voltar para o meio. Então, as pessoas agora que sabem muito, né? Que normalmente todo médico se dedica muito, porque normalmente são pessoas que amam a profissão, que fazem aquilo por gosto, a maioria. Tá no momento de integrar os saberes. Então, é sentar ali, não é cada um no seu setor, é sentar e a gente discutir junto, né? Então, por exemplo, eu estava dentro de um programa agora lá na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Eles têm um programa de follow-up das crianças que nascem, normalmente são gravidezes de alto risco, que as mulheres dão à luz lá. E eles fazem um programa de follow-up das crianças que nascem com alguma anomalia congênita, com alguma questão... uma doença crônica ou uma doença genética, algo de uma natureza mais grave, eles têm um ambulatório que faz esse acompanhamento ao longo do tempo, anos mesmo, com essas crianças. Então, elas saem e fazem tudo lá. E dentro desse ambulatório, tem uma neonatologista, que é uma pediatra e se especializou em neo, que é só de recém-nascido. Tem uma fisioterapeuta motora, tem uma fono. E aí, eu estava junto durante um tempo. Então, eram 4 profissionais de áreas distintas. Quando a criança saía, e 4 profissionais olhando a criança ao mesmo tempo. Quando a criança saía, a gente ia conversar sobre aquilo. Cada uma vinha com uma coisa e a gente olhava a criança de várias facetas. Nossa, isso que você trouxe. Então, assim, esses profissionais se encontrando, né? E aí, das várias áreas da saúde, assim, a riqueza está nesse lugar. Porque... também não dá para um profissional só dar conta de tudo, isso nunca vai acontecer, mas assim, que eles estejam pelo menos juntos, né, compartilhando isso. Eu acho que, para mim, essa é a forma mais rica de trabalho. Mas isso é uma raridade. É uma raridade, sim. Então, aí eu volto até àquela minha fala anterior, porque como a academia e o sistema foi modelado assim, o desenho ainda é esse. Sim. Essa é uma iniciativa meio que pessoal. É pioneira, né? Pioneira e é o próprio profissional que tem que ter essa iniciativa de abrir essa visão de uma maneira mais integral
de ter esse olhar ou essa iniciativa de compor equipes interdisciplinares, né? Sim. Então, não é uma coisa muito... Aí eu posso estar errada, é isso que eu estou te perguntando. Sim. Não é uma coisa muito que o sistema ainda... Ele não promove muito isso. Eu concordo. Ou você acha que isso já tem melhorado? Não, eu acho que sim. Eu acho que melhorou muito. Eu acho que o próprio sistema de saúde, várias intervenções dentro do SUS, a gente já vê que estão buscando essa integração com a comunidade também, né? Buscando saberes de outras naturezas, né? Então, buscando as benzedeiras, buscando as parteiras. Então, vendo que todo mundo tem um saber para compartilhar e trazendo essas pessoas juntas, porque... sozinho a gente não tá dando conta do recado. Eu acho que tá muito nítido isso, né? E acima de tudo, eu acho que tem um ponto. E aí eu não sei se é mais fácil para mim, que eu estudo a parte da mente humana, né? Se você estuda profundamente o ser humano, mesmo com interesse, com curiosidade, você sabe que olhar só para uma parte dele não vai dar conta nunca das coisas. Então, assim, eu acho que talvez... Não sei se vem... Não é de uma ignorância que vem isso de achar que segmentado vai dar certo, mas é talvez de um desinteresse no que é o ser humano mesmo, sabe? De pensar que a gente tem que... a interdependência é uma lei, né? É uma lei. Então, assim, quantos milênios o budismo fala isso, todas essas filosofias, né? E a gente tá tentando, né? A gente tá... Não, peraí. Vamos tentar fazer diferente, vamos tentar ir sozinho. E como que a gente faz isso? Se a própria natureza funciona. Tem a sociedade lá, as formiguinhas, né? Então... A gente vê na natureza, né, as leis que regem, tudo que dá certo, a gente vê que é o cardume se protegendo. E a gente pensa que... Então, eu acho que... Eu não sei se a gente vai ter que sofrer ou se esgotar nessa experiência para mudar, mas eu vejo que a mudança já está sendo feita com certeza, né? Porque se chega um paciente com problema de diabetes... Sim. Às vezes, sei lá, se eu sou endócrino, eu dou conta, né? Se ele tá com uma síndrome metabólica ou com diabetes e tal, eu dou conta, mas... Tem determinado momento, assim, que eu preciso do cardiologista junto, né? E muitas vezes isso está alinhado a outras questões, como depressão, né? Nossa. Como maus hábitos. Então, são coisas que caminham integradas, assim, né? Sim. Então, é difícil você... porque eu acho que isso é aquela visão anterior de focar no agudo. E que a gente não vive mais tanto essa realidade, né? Sim. Então, hoje... as pessoas não... acho que com o avanço da tecnologia, muitas coisas que eram um problema até, sei lá, 20, 30 anos atrás, hoje as coisas estão muito diferentes, sim, né? Em termos de saúde mesmo. Com certeza. E, no entanto, que hoje a gente lida com essa questão da longevidade. As pessoas vivem muito mais, né? Nos anos, assim, a gente tem... acho que a medicina tem se voltado também para questões mais da longevidade, porque as pessoas estão vivendo muito mais, né? Muitas pessoas hoje com 40 anos aparentam, sei lá, 25, 30 anos. Isso é fruto de todo de estilo de vida, de várias mudanças positivas, né? No âmbito da medicina e de da tecnologia, da mesmo, ciência, né?